Fala pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez no nosso podcast aqui da MK3. Hoje nós estamos recebendo aqui a equipe dos advogados aqui, criminalistas, Araújo e Lauda, escritório de advocacia criminalista aqui em Ponta Grossa. Então hoje nós vamos conversar com o Marcos Luciano de Araújo e o André Lima Lauda, né? Então sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos bater um papo aqui muito focado em tribunal do júri, né? E vou apresentar vocês brevemente aqui, né? E aí cada um fala um pouco aqui de vocês e vamos iniciar mais esse episódio. Então, o Marcos Luciano de Araújo, ele é advogado criminalista, tem especialização em direito aplicado civil, empresarial, penal, criminologia, é ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, ouvidor-geral da OAB, subseção Ponta Grossa, professor da disciplina eletiva de Tribunal do Júri das faculdades Secal, membro ativo da Associação Paranaense de Advogados Criminalistas, APACRIM, e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIME. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado, Guilherme, né, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, discutindo um pouco sobre direito, discutir sobre a prática de advocacia e principalmente sobre o Tribunal do Júri. Estamos juntos aí. Maravilha. E o André Lima Lauda, advogado criminalista com especializações em direito penal, processual penal, Estado Democrático de Direito, 7 anos de atuação como assessor jurídico junto ao Poder Judiciário do Estado do Paraná, em primeira e segunda instância, e junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, em primeira e segunda instância também. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui, com o Dr. Marcos mais uma vez, poder falar sobre esse tema tão instigante e apaixonante que é o Tribunal do Júri, né? Talvez o clímax do direito penal. E estamos aí para poder elucidar de alguma forma aquilo que vocês tiverem curiosidade, aquilo que for possível da gente elucidar. Perfeito. Então vamos lá, vamos para aquela pergunta mais básica, né? A gente está falando aqui de tribunal de júri, mas ele está diretamente relacionado à advocacia criminal, né? Como que vocês definem a advocacia criminal, assim, de uma forma bem generalista? Bom, Guilherme, então vamos falar sobre direito criminal, falar sobre o advogado criminal, sobre a área criminal, né? Muitas vezes nós somos, colocados também como marginalizados, né, pela classe ou até mesmo pelas pessoas de maneira geral, que desconhecem a importância da advocacia criminal e do advogado criminal na sociedade. Às vezes muitos daqueles que ainda não precisaram de um advogado criminalista ou que não tiveram um parente seu numa condição, de prisão ou de alguma ilegalidade praticada pelo poder público contra essa pessoa, que muitas vezes desconhece a propriedade e a necessidade dele estar aqui diante das pessoas, diante do poder público, diante da justiça, amparando o seu cliente. Ele é a voz, no caso, o advogado criminalista é a voz daquele que não tem voz, aquele que perdeu a voz. É ele quem traz as necessidades, é ele que pode, então, trazer à tona tudo aquilo que a pessoa não pode dizer. Ou seja, muitas vezes a pessoa, quando está colocada numa condição de réu em um processo, ela perde, digamos assim, tudo aquilo que as pessoas dizem de crível, ou seja, a condição de uma pessoa que tem verdade na sua palavra. Aí vem a voz do advogado justamente para solucionar esse problema, para trazer então ao conhecimento do poder judiciário que a pessoa que ela está sendo imputado um crime, muitas vezes não o cometeu, ou no mínimo tem direito a um julgamento justo. Aí vem a voz de amparo da sociedade, do necessitado nessas situações. Aí vem a advocacia criminal, né. É o conceito que deve ser promulgado, né, a busca pela justiça, a busca pelo devido processo legal, a busca pela justiça. Esse é o trabalho do advogado criminalista. Perfeito, doutor. Bom, e entrando então no nosso tema, né? O tribunal do júri, ele é eu não sei se estou correto na minha posição, mas ele é um instrumento, de julgamento dentro da advocacia criminal. Onde que ele se encaixa dentro, dessa esfera da justiça? O que que é o tribunal do júri? Tribunal do júri, né, é o tribunal do povo, né. Eh
existe um procedimento específico no Código de Processo Penal que leva ao seu clímax o julgamento perante os seus pares, que seriam o povo. Somente os crimes dolosos contra a vida é que são levados a julgamento perante o tribunal do júri. Para isso chegar a esse dia, a esse clímax do julgamento pelos seus iguais, é necessário todo um procedimento inicial, preparatório, para que finalmente chegue-se o dia do julgamento perante o tribunal do júri. Uma questão mais técnica que pode ser explicada com mais parcimônia e principalmente para aqueles que são ligados à área do direito, para entender como que funciona esse procedimento. Mas é fundamental que o profissional que atue na área do tribunal do júri esteja preparado para isso. Nosso escritório, que é especializado na área, entende que muitas vezes quando a pessoa procura alguém para defendê-lo, ela não entende a complexidade de um julgamento perante o tribunal do júri. O tribunal do povo, né, onde os seus pares vão dizer e definir o seu futuro, são eles que dizem se você vai ser condenado ou absolvido. Eh, esse tribunal, no caso, quando que é julgado, são os leigos que julgam, né. Então o povo, julga conforme o seu conhecimento de vida, como o conhecimento do homem comum, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Por isso que ele é o tribunal mais democrático que existe, porque é aquilo que nós desejamos como justiça para uma determinada população. Por isso que o júri que quando ele é realizado, por exemplo, na comarca onde aconteceu o crime. E para que justamente, essas circunstâncias que envolvem o fato sejam apreciados por essas pessoas que fazem o julgamento. Mas o tribunal do júri, o processo do tribunal do júri, o trabalho do profissional da área necessita todo o conhecimento dele, tanto de técnicas de oratória, de movimentação em plenário, além de conhecimentos técnicos em outras áreas, e outras ciências, né, para que ele possa se aprofundar nas provas técnicas que existem dentro do processo, e culmina com o dia em que ele vai fazer a sustentação oral, vai colocar a sua defesa, em frente aos jurados para que eles tomem, então, a decisão e o veredito, né, que é tido como a verdade do fato. Então, pra só para ver se a gente entendeu aqui exatamente a definição, o tribunal do júri o veredito é dado pelos populares, e a sentença é feita pelo, né, pelo próprio juiz, Do próprio juiz. mas, o juiz segue A a decisão dos decisão jurados. dos jurados. O juiz ele é o presidente do processo, né. É ele que coordena e faz com que, os trâmites, transcorram da melhor forma possível, né. Uhum. É ele que preside e toma as decisões dentro do processo. Entretanto, a decisão do veredito, se a pessoa será condenada ou será absolvida ou haverá eventualmente uma desclassificação para um outro crime, é o conselho de sentença que vai tomar essa decisão. Aí depois o juiz, apenas coloca essa decisão na sentença, seja para absolver ou, se em caso de condenação, ele poder aplicar a pena, né, que é devida para esse tipo de crime, né. Perfeito. E uma questão aqui é o o que que faz um processo criminal, chegar ao tribunal do júri? Qual que é a característica dentro de um processo criminal que faz a necessidade de se fazer um tribunal do júri? Então, para que um processo chegue até o tribunal do júri, ele primeiro passa por como eu falei anteriormente, por um procedimento preliminar. Nesse procedimento preliminar, ocorrem audiências, né, de instrução e julgamento, onde são ouvidas as partes, feita a coleta das provas, no final disso, as partes apresentam suas alegações finais, seja tanto de acusação como de defesa, para que daí o juiz, nesse momento, faça uma averiguação mais técnica do processo e verifique se existem, indícios suficientes de autoria, tá, e prova da materialidade do crime. Ou seja, não é necessário que esteja certo, tá, a autoria para que alguém seja submetido ao tribunal do júri, mas que hajam apenas indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Consequentemente, se forem fortes esses indícios e se existir a prova da existência do crime, a materialidade seria isso, a existência, que o fato realmente existiu, aí ele é levado então ao tribunal do júri, que aí o juiz promulga uma sentença de pronúncia. A pronúncia, quando o réu é pronunciado, ele é levado a julgamento perante o tribunal do júri. Essa que é a sequência dos fatos. Mas nesse momento processual, o juiz pode entender que de repente não há
provas suficientes da autoria, ou seja, ou que de repente não há sequer os indícios que são necessários para que haja uma sentença de pronúncia. Ele tendo esse entendimento a respeito do fato, ele vai impronunciar o réu. E, consequentemente, ele não vai ao tribunal do júri. Ou poderá ainda, caso fique provado que o réu não participou do crime, ou fique provado que ele agiu sem dúvida alguma, já nesse momento processual, sob o manto de algumas das excludentes da ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Se porventura ficar comprovado que ele agiu sob o manto de uma dessas excludentes da ilicitude, aí sim ele pode ser absolvido sumariamente. Então nessa há uma fase preliminar onde é feita essa averiguação. Caso, então hajam indícios, pelo menos suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, aí o juiz então manda para que então o tribunal do júri decida se realmente a pessoa vai ser condenada ou não. E é uma diferença bem marcante do julgamento dessa fase preliminar para o julgamento perante o tribunal do júri, que é importante destacar. Porque enquanto para que você seja pronunciado é necessário apenas indícios de autoria, lá quando no caso o juiz leigo, né, que componente do conselho de sentença vai fazer o julgamento, ele não pode julgar, sobre o manto da dúvida. Ou seja, enquanto aqui, existindo dúvidas, vai-se ao tribunal do júri, lá o indúbio pro réu, no caso, a dúvida favorece o réu e lá ele deverá absolver. Então é um outro procedimento que acontece, né? É uma outra análise da prova e tudo isso é trabalhado pelo profissional do direito, né? E isso mostra que o advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, ele, além de ter todo o conhecimento né, da advocacia criminal, né, como um todo, ele, na hora do tribunal do júri, ele tem que ter habilidades ali de saber lidar com os populares também. Também. Até vou destacar isso para você, porque, por exemplo, assim, quando a gente estuda como que as pessoas aprendem o seu conhecimento, e quando você vai dar uma aula e vai explicar alguma coisa para uma pessoa, você não sabe como que a pessoa assimila melhor isso. Tem pessoas que são mais de imaginar a situação, então outras que são de se sentir na situação, e tem outras que são mais de ouvir. Quando você faz a sustentação oral, é necessário que durante a tua sustentação da defesa, em que você faça o jurado compreender e entender e também se fazer sentir na situação que está sendo discutida, para que ele tenha uma melhor compreensão sobre o fato. Então, por aí isso é necessário toda uma técnica do advogado para fazer com que ele compreenda e utilize esses 3 meios de cognição para atingir o jurado, porque você não tem como saber como cada um assimila isso. Mas se você, durante a tua sustentação, mostrar e demonstrar o fato como ocorreu, e muitas vezes fazer essa movimentação de plenário, se aproximar do jurado, alternar voz, para tentar deixar mais evidente determinado determinada prova do processo ou determinada argumentação que você vai utilizar, isso é necessário, isso é técnica. Muitos falam sim, já ouvimos dizer assim, falar: "Ah, não, que é teatro". Não, isso não é. Na verdade, são técnicas que são utilizadas. E hoje o tribunal do júri, mais do que nunca, ele não é somente, discurso, ele precisa também da prova. Então o advogado também tem que estar preparado tecnicamente para poder discutir tanto a questão técnica jurídica, como também a tecnicidade das provas, que podem ter várias origens. Pô, você vai falar de questão de medicina legal, questão de questões forenses, né? Questões de até patologias mentais e etcétera, você tem que estar preparado, tem que discutir, tem que ter dentro do teu corpo jurídico e também dentro do teu escritório, aliados técnicos que possam te dar suporte para você enfrentar o julgamento perante o tribunal do júri. Perfeito. Bom, e esse formato que a gente trabalha hoje, assim, em relação ao conhece, né, o tribunal do júri, ele é um formato que ele vem amadurecendo ao longo da história, né. Eu queria perguntar aí para o doutor André, eh, como que a gente chegou na estrutura que a gente de tribunal do júri hoje, que a gente conhece? Tá. Veja, Guilherme, hoje o tribunal do júri, quando a sessão, vamos dizer assim, é aberta, está para sair o julgamento, quando está tudo pronto, são apregoadas as partes, ficam só 7 jurados na sala da sessão de julgamento. São esses 7 jurados, número ímpar sempre, para não dar empate, que vão apreciar o caso. Eh, Isso é assim no Brasil, né,
Em outros países do mundo, nem sempre são 7, às vezes são 11, às vezes, mas sempre um número ímpar, tá. Existem alguns antecedentes históricos e algumas formas primitivas de tribunal do júri que seria possível, assim, a gente vislumbrar na história. É difícil precisar, assim, qual é exatamente o momento em que o tribunal do júri surge, porque a urgência de se colocar um júri como uma técnica de julgamento, né, o júri o que que ele é? O júri nada mais é do que uma forma, um procedimento de averiguação para você verificar se um determinado fato ocorreu ou não. É uma técnica, né, e existem técnicas dentro deste procedimento em que você concede a palavra a uma parte, a parte da acusação vem e formula a sua acusação, aí você concede a palavra à defesa, que refuta essa acusação, e assim sucessivamente, mediante um contraditório que ocorre nessas fases, conforme o doutor Marcos falou agora, e isso, o tribunal do júri, ele surge a partir de uma necessidade de representatividade. E o que que isso significa na prática? Representatividade significa que as pessoas, nós, pessoas comuns e as pessoas leigas, elas precisam estar dentro do poder judiciário, assim como elas precisam estar nas casas parlamentares, no poder legislativo, e precisam estar no poder executivo. Tanto que para o poder legislativo e para o executivo existem eleições, né. Para o poder judiciário é um pouco diferente. No sistema brasileiro, quando você para você se tornar um magistrado, quando você se forma em direito, você tem que prestar o concurso e se torna magistrado. E o júri é uma das únicas exceções em que quem vai julgar a pessoa não é um magistrado formado em direito, ou seja, não é um técnico, é uma pessoa leiga. E aí que está o grande clímax do júri, porque aquela pessoa que não conhece o direito, mas que tem dentro de si uma sensação de justiça ou de injustiça, que tem as suas idiosincrasias, as suas falhas e os seus medos, é justamente essa pessoa que vai apreciar o caso que vai ser levado a ela. Então, faz essa diferença. Por que que, nem todos os crimes são julgados pelo júri no Brasil? Porque a nossa Constituição, que foi promulgada no ano de 1988, ela elencou um rol mínimo de crimes que são julgados pelo tribunal do júri, que são os crimes, como o doutor Márcio falou, os dolosos contra a vida, consumados, né, quando vamos pegar um caso de homicídio, por exemplo, um homicídio que ocorreu de fato, ou tentado, por exemplo, o sujeito disparou e errou, o disparo, e os crimes conexos, né, que pode ser porte de arma de fogo, posse de arma de fogo, ocultação de cadáver, que às vezes acontece. Então, esse é o rol mínimo que a Constituição estabelece. Estes crimes, segundo a Constituição, isso está no artigo 5º da Constituição, isso é uma cláusula pétrea. Pétrea por quê? Porque não é possível alterar isso. Esse rol mínimo, estes crimes vão a júri no Brasil. Você vai me perguntar: "André, mas esses mesmos crimes vão a júri nos Estados Unidos?" Não. Esses mesmos crimes vão a júri na Inglaterra? Não. Cada país, cada estado estabelece quais são os crimes que vão a júri, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos muitos júris, por exemplo, para crime de roubo, para crimes de estelionato, para crimes outros que não são esses de homicídio. O Brasil, democraticamente, escolheu na Constituição, através do povo, né, que promulgou a Constituição, que estes crimes, que são os mais graves, né, principalmente esse de você ceifar a vida, esse é o 90% dos casos, você tirar a vida de alguém, esses necessariamente têm que ir a júri, porque um juiz, considera-se que um juiz técnico não é que ele não tem capacidade técnica, é que pela importância do tema e pela importância que o direito à vida tem, que é o primeiro de todos os direitos, é importante que ele seja julgado pelos seus próprios pares, você entende? Então, de uma certa forma, se nós formos e agora respondendo a sua pergunta, se nós formos buscar esse antecedente histórico de quando é que se verifica a necessidade de ser julgado pelos seus próprios pares, nós vamos nós podemos ir até é necessário, por exemplo, você estudar um pouco a história da Inglaterra. A Inglaterra, a partir do momento que os romanos são expulsos pelos vikings, e eu não sei se você chegou a assistir aquela série dos vikings. Sim, sei. As invasões dos vikings, elas começam na ilha da Inglaterra, ou na Bretanha, que era como se Sim. chamava, a partir do ano 400 depois de Cristo.
E ela vai mais ou menos até o ano 1000. E quem domina esse território nesse momento são os anglos e os saxões. E como é que eles se dividiam, assim, geograficamente? Eram tribos germânicas, né, muitas vezes invadidas pelos dinamarqueses e pelos noruegueses, que eram os vikings, os Uhum. bárbaros, né, É. como se chama. Essas tribos, cada tribo tinha, vamos dizer, 10 casas, 10 casas, de 10 a 12 casas. Vamos supor que dentro de uma tribo lá, num dia tal, um fulano de tal resolveu furtar, subtrair algo de alguém, um cervo, um coelho, algum animal. Quem é que vai decidir essa demanda? Eles se reuniam, todas as 10 casas se reuniam e faziam uma assembleia chamada Village Mood. Então todas essas pessoas iriam julgar esta pessoa. Não era um juiz, um magistrado, era uma assembleia de pessoas. Ah, e se tivesse um problema, vamos supor, essa vila aqui tem 10 casas, essa outra tem mais 10 casas. E se tivesse um problema entre o pessoal dessa vila e dessa outra vila? Quem iria julgar é o hundred mood. E hundred de 100, propositadamente. São 100 pessoas que vão julgar e vão apreciar mediante uma assembleia. Então você veja, não é um juiz só, são várias pessoas. André, e se viesse o problema de um problema entre uma hundred e outra hundred, aí você iria para o Shire Mood, que é o condado. Uhum. Então, como é que se decidiu? O problema disso, Guilherme, é que no decorrer do tempo se percebeu que isso era muito caro. Você pegar uma pessoa e levar para o Shire, dias de ar, comida e intempéries do clima, para você chegar lá, não tinha como, era muito caro na época. Então, cada uma dessas 10 casas escolhiam um dos seus 4 best men, os 4 melhores homens. E esses 4 melhores homens eram os que iriam representar no Shire e no Hundred. Então é assim que se forma esse colegiado de pessoas. E o júri tem um paralelo direto com isso, porque o júri são uma lista de 25 jurados que no momento do julgamento se tornam 7 best men no Brasil, ou 7 melhores homens ou mulheres, né. Uhum. Então, as melhores pessoas que estão, capacitadas para apreciar aquele fato, estão ali. E é mais ou menos assim que funciona no Brasil e nos outros países do mundo em razão desse antecedente histórico lá da Inglaterra. Da história da Inglaterra, compreende? Poxa, que legal. É algo que desde a organização da nossa sociedade ocidental como um todo, né, ainda é aplicado e muito bem lembrado, né, que isso tá desde é algo essencial desde a nossa Constituição, né, que é vigente. Muito interessante. Obrigado pela exposição histórica, muito Se a gente muito conhece, Guilherme, a nossa história, se nós não sabemos de onde viemos, também não sabemos para onde vamos, né? é. Então, essa forma, esse formato, é um formato, como o doutor Marcos falou, é um formato mais democrático que existe Uhum. de você se julgar uma pessoa. Não vou dizer que existe, pode existir outros, mas é o mais democrático porque você pulveriza a responsabilidade que estaria nos ombros de um juiz só, nos ombros de 7 pessoas, no caso do Brasil, Que legal. né? E deixa eu fazer uma pergunta, doutor Marcos. O doutor é professor universitário, né, Sim. e ministra aula de Da disciplina do tribunal do júri, né. legal. Mas eu sempre tentei aliar, nas minhas aulas, essa parte que eu acho que é uma deficiência que infelizmente as faculdades têm, que é a questão prática, né. Você estudar o direito aplicado, né, na prática, essa é a diferença. Então, você começa a compreender como o direito, funciona, de forma sistemática, mas no caso concreto. E isso faz com que o aluno, logicamente, consiga então compreender com precisão como que, o direito na área criminal, no tribunal do júri, ele é aplicado. É importante até complementando aqui, um pouco a respeito do que o doutor André disse, muito bem, né, eh, a respeito dos jurados, né, os jurados quando são escolhidos, eles sempre falo, eles não estão lá ao mero acaso, né, estão lá porque possuem, capacidade intelectual e principalmente a incolumidade da sua
essência da sua pessoa, né, elas na verdade têm condições então de julgar o seu igual. Elas são a representatividade do que tem de melhor dentro da sociedade, do seu meio. E aí, complementando ainda mais as respostas anteriores que eu tinha dado para você, a respeito do que o profissional do júri tem que fazer durante o trabalho, né, da sessão em plenário. Ele tem que estar preparado para as coisas que acontecem de surpresa. Tem muitas situações inesperadas que ocorrem e surgem durante um depoimento uma testemunha, durante um interrogatório ou durante a sustentação da acusação. E o advogado tem que estar preparado para isso. Então, até cito exemplos nas minhas aulas, por exemplo, de diversos júris que participei, pela experiência que tive. Eu vou citar até um exemplo aqui para você de uma oportunidade em que um cliente meu, ele vinha sendo acusado de uma tentativa de homicídio praticado com uma espingarda 22. Tinha disparado 11 disparos, tinha acertado 2 na perna da outra pessoa. E o júri se desenrolou, mas segundo a informação, ele teria a participação de um menor de idade nesse fato. E a tese de defesa era que, na verdade, ele não teria disparado, quem teria disparado era o menor. Aí foi ouvido o menor, nesse dia. O Ministério Público começou a fazer perguntas para o menor de idade e tal, e daí de repente ele perguntou para o menor de idade quantos ainda, projéteis de arma de fogo tinha no pente da espingarda. Aí o menino falou: "Não, tinha 7". Daí "Mas como é que você sabia?". "Não, porque eu tirei na hora lá e vi e tal", e isso na hora eu captei que ele tinha falado. Daí chegou a minha vez de perguntar e eu comecei a perguntar pro menino mais uma vez, né, pro rapaz, pro adolescente lá: "Então tá, você sabe manusear arma de fogo?". "Não", aquela, né, imprudência do jovem: "Não, eu sei, porque, né, eu sei mexer e tal", e pegou. Daí "Mas então me mostra", pedir a arma, estava em plenário: "Por favor, excelência, gostaria de ver a arma de fogo. Como é que é essa história do pente, né, onde que fica o pente?". Aí o menor de idade pegou a arma, o Ministério Público já se arvorou percebendo, né, a situação, mas daí o juiz determinou, ele pegou, demonstrou que ele tinha fácil manuseio, tinha habilidade com a arma de fogo, tirou o pente e falou assim, quantos tinham projéteis? Tinha só 7. Então, daí, a partir daí, desse momento que surgiu no momento do julgamento, no depoimento desse menor de idade, foi que daí ficou comprovado que quem teria disparado foi o menor, porque tinha habilidade com a arma de fogo, e quem saberia quantos projéteis teriam sobrado no pente, senão aquele que tinha disparado. Então é uma situação, um exemplo apenas, né, de situações que acontecem isso no dia a dia dos tribunais, e o profissional que atua perante o tribunal do júri deve estar preparado. Ele tem que zelar pelo seu cliente, ele tem que estar preparado para ser combativo, guerreiro em favor do seu cliente, tá, porque não há, nenhuma diferença entre advogado, promotor de justiça e o magistrado. A igualdade, cada um exerce uma função diferente e deve se então respeitar isso, cada um dentro da sua atribuição. Interessante. E essa atuação ela tem que ser criativa também, né. Você tem Com que certeza, você e precisa preparar um júri. Existe um trabalho de preparação de júri anterior, de dias, às vezes semanas, para que você possa analisar de forma exauriente tudo que existe no acervo probatório, né, tudo que está nos autos, porque o que não está nos autos não pode ser falado, né. E se for falado tem que ser existe uma regra no processo penal de que aquilo que for juntado e for utilizado em plenário tem que ser juntado com até 3 dias de antecedência, para que o advogado tenha ciência do que vai ser, para não ser pego de surpresa, ou ao contrário, se a defesa for juntar alguma coisa, é necessário que o promotor tenha ciência para que ele também seja pego de surpresa, para que haja uma paridade de armas no momento, né. Sim. E digo mais ainda, doutor André, que, por exemplo, no nosso escritório, né, nós fazemos uma preparação do processo que vai a julgamento pelo tribunal do júri, já desde o início, desde que somos contratados, seja no momento de um flagrante, a partir daí, nosso cliente já vai estar amparado, né, legalmente, juridicamente, naquilo que for necessário, para que ele se prepare para o processo que vai estar e vai vir à frente, né? Para que ele possa responder o processo em liberdade, para que ele tenha todo o amparo jurídico, legal, também psicológico de enfrentar esse julgamento, para que a gente chegue então no dia do julgamento preparado. Não para esperar uma surpresa, mas estar preparado para qualquer situação que surja e consequentemente conseguir o resultado positivo que é a absolvição do nosso cliente.
Então aí, retornando, né, ao nosso podcast, aqui agora com o nosso advogado doutor André Lima Lauda. Uma coisa que você estava comentando, né, André, sobre essas questões que às vezes a gente acaba, interferindo na cultura popular, né, porque é algo que é aquela coisa, né, vida imita arte, né, a arte se replica na vida, né, e você estava citando, né, os Vikings, né, na série, né, e falando lá e fez todo sentido com a tua fala, né, você Sim. construiu ali. E tem um outro filme, né, que tem também algumas exposições históricas sobre o Tribunal do Júri, né, que é o Tem vários, na verdade. Qual que você ia falar? eu ia falar do Coração O Valente, Coração Valente. William. Então, William, exatamente, o Mel Gibson, né. É, Então, este período, que é um período da Alta Idade Média, né, ali na verdade ele é um escocês, se eu não me engano, né, e esse período é um período da história da Inglaterra que se chamava de Heptarquia, porque a Inglaterra se dividiu em 7 reinos. A ilha da Inglaterra, que se chama Bretanha, ela foi conquistada por um romano chamado Claudius Bretanus, alguma coisa assim. E por conta desse imperador romano é que ficou a Bretanha, né, ou a Grã-Bretanha que é hoje. E esse filme do Coração Valente, a geopolítica desse filme é exatamente o que acontecia, eram tribos. Você vê ali muito, né, tribos. Tribo o quê? Moram onde? Numas ocas praticamente, né? Uma casinha, uma cabana com uma portinha e era aquilo ali. E essas tribos, vamos dizer assim, de cada 10, 12 cabanas, eram eles que existia algo que hoje a gente chama, né? Hoje técnicos estudam isso e chamam de Law of the Land, que é a lei da terra, né. Então, a lei daquela terra, daquela vila, daquela circunscrição ali, como é que ela é decidida, né. Como é que se faz a lei? Então, toda vez que acontecia um crime ali, por exemplo, um sequestro, um homicídio, vamos pegar um homicídio que é o nosso caso brasileiro, né, o caso mais emblemático de júri. Caso o John matasse o George, e que matasse o Ringo, e que ele matasse o Paul, e essas 4 pessoas, aonde é que elas iam ser julgadas? Elas iam ser julgadas pela, Village Mood. E a Village Mood seria a reunião de todos os habitantes que moram nessas cabanas, que iriam se reunir em assembleia para julgar eles. Então, Law of the Land, aquela terra julga este caso, que é diferente da Law of the Land da outra tribo. Pode ser que nesse caso o John sofra uma pena de, não sei, naquela época tinha muito a questão da lei de talião, né, matou, logo será morto, né. Talvez na outra village, a pena fosse outra, talvez cortar um braço, alguma outra coisa, não sei, né, ser amputado de alguma forma, ou ter que indenizar a família da vítima. Então, cada law of the land era muito respeitada nesse período, entende? E é por isso, vamos dizer assim, de uma certa forma, que os ingleses eles são tão, a história da Inglaterra, de uma certa forma, depois quando o não sei se você já assistiu Game of Thrones também? Sim. Game of Thrones também é uma série aí que reflete exatamente a geopolítica desse período. Quando a Inglaterra é invadida pelos vikings, teve um rei dinamarquês chamado Knut que, ele manteve essa tradição. Eles invadiram, mudou um pouco a língua das pessoas, né, já eram anglo-saxões, né, e, bárbaros também, né, pessoas que eram vikings. Quando você vê lá na série dos vikings, o Ragnar, quando ele vem invadir a Inglaterra, né, ele vai invadir os reinos de Wessex, de Essex, da Altúmbria, depois ele desce um pouco mais e vai invadir a França, que era a Normandia na época, e esse rei ele mantém essa tradição de law of the land, que é o quê? Esses casos que eram julgados nas villages, não eram julgados pelo rei, e também não eram julgados pelo Estado, eles eram julgados por quem? Pelas próprias vilas. Ou seja, fazendo um paralelo, a própria vila, é como se a vila de Ponta Grossa julgasse a pessoa que cometeu um crime na vila de Ponta Grossa, entende? Então, quer dizer,
essa pessoa, vamos supor, alguém hoje que venha cometer um crime de homicídio aqui em Ponta Grossa, ele vai ser julgado por quem? Por uma assembleia dos populares que moram nas casas de Ponta Grossa. E só essas pessoas são as pessoas que têm condição de saber o quanto que um crime de homicídio impacta nesta coletividade, nessa comunidade de Ponta Grossa. E o respeito a esse dogma, assim, de entregar estes casos para ser julgado pelos seus pares, pelas próprias pessoas, e não por um juiz técnico, é que é a tradição do tribunal do júri. E por isso que eles respeitam tanto o tribunal do júri lá fora. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Então no Brasil também é assim, né? Eh, Tem um episódio específico na história da Inglaterra que um pouco mais para frente, já passando o século 1000, em 1215, o rei Ricardo Coração de Leão, que inclusive é o rei daquele filme Robin Hood, Uhum. esse rei foi para as cruzadas, e ele morre nas cruzadas. E o irmão dele, que é o rei João Sem Terra, né, ele fica na Inglaterra como sendo, vamos dizer assim, o sucessor do rei, e surge uma revolta na Inglaterra dos nobres, porque ele estava querendo concentrar demais o poder na mão dele. Ele queria começar a julgar esses casos que estavam ocorrendo nas villages. Ele queria se intrometer, mais ou menos, entende? Então tem o caso lá, o fulano matou tal. O rei que está lá em outra village vai julgar? Não, não, não. Aqui não. Então essa revolta, um dos motivos principais dessa revolta, que deu origem à Magna Carta, que é a primeira constituição que nós temos, assim, tradicionalmente, que a gente entende como uma constituição no direito, a Magna Carta, ou Carta Magna, que se chama. A Carta Magna surgiu num contexto de dizer: rei, você não se intromete na law of the land. A law of the land somos nós que fazemos. Você entende o impacto disso e a diferença? Então é a mesma coisa que o júri dizia assim: poder executivo, governador, prefeito, presidente, você não interfere na soberania dos jurados. Ou juiz de direito, você não interfere, né? Nós precisamos salvar, nós precisamos preservar esse costume, e nós temos o direito, é como se o povo estivesse falando para o rei João Sem Terra assim, chegasse, ele botasse na parede e falasse assim: rei, nós, ingleses, temos a história, a tradição e o direito de julgar os nossos próprios pares. Você assine isso aqui e volta para casa. E foi o que aconteceu. O rei João Sem Terra assina a Magna Carta e volta para o seu shire, para o seu condado, e eles preservam essa tradição do tribunal do juízo. Então, é assim que o direito era feito naquela época, entende? A partir de casos concretos. Do Paul que furtou o John, e assim sucessivamente, entende? Então essa tradição e essa história, que eles preservaram durante tantos e tantos anos é que chega ao Brasil, depois de 2000 anos, né, a nossa Constituição agora de 1988, mas que é um espelho disso, né. Como eu falei, se a gente não entende da onde que a gente vem, nós não sabemos para onde nós estamos indo, né. Dá para dizer que o tribunal do júri é um tribunal democrático? Dá para dizer, porque é formado por populares, né. Claro que é possível você questionar hoje em dia se ele é o mais eficaz, né. Aí eu diria outra coisa, existem graus de democracia. Tem lugares em que as coisas são mais democráticas, e lugares em que as coisas são menos democráticas. Mas preservar essa tradição inglesa, e essa história, é muito bonito do ponto de vista, né, Sim. da gente saber de onde que vem É. as coisas, né. É legal, cara. E assim, você comentando, ó, só fazer um levantamento aqui. A gente já citou, quem quiser se aprofundar nesse assunto, né, e ver o, né, por meio da né, de séries e filmes, né, a gente já falou dos Vikings, do Game of Thrones, do Coração Eu sou Valente, valente, seria 11 Homens e uma Sentença também. e qual que Hã, você citou também? O tem o Vikings, tem o Robin Hood? Robin Hood, tem a nova série depois que os Vikings terminaram, eles fizeram uma continuação, que aí seria a continuação das invasões Vikings, né.
E de fato eles conquistam a Inglaterra, conquistam a França e eles conquistam todo aquele território ali para baixo, eles conseguem descer. A questão do episódio do Ragnar, em que você assistiu Vikings ou não? Eu assisti só o começo, não cheguei a avançar na série. O grande sonho do Ragnar é que ele era provavelmente um cidadão da Noruega ou da Dinamarca, vamos dizer assim, em que ele sonhava em viajar para o oeste. Só que todo mundo, e o rei na época dele, dinamarquês, falava que ele tinha que viajar para o leste. E ele falava: "Não, mas tem terra no oeste". E aí eles constroem, escondido uma embarcação, e eles vão para o oeste. E quando eles saem do oeste e descem ali da Dinamarca, da Noruega e começam a descer, eles encontram a Inglaterra. Falam: "Nossa, tem terra aqui, vamos invadir". Então, entende? Uhum, Quando você começa a fazer esses links, a coisa começa a fazer muito sentido, uhum, né. Então, é mais ou menos por aí que claro, é possível a gente dizer que existem outras matrizes do tribunal do júri? Existem outras matrizes, existem matrizes no direito francês, no direito alemão, no direito italiano, que são matrizes do nosso direito, brasileiro também, mas essa, assim, de todas as que eu vi, pelo menos, eu acredito que essa seja a mais contundente, porque ela é um movimento de preservação de direitos do law of the land. Então, quem vai julgar o André, se eu cometer um crime de homicídio aqui em Ponta Grossa, é a pessoa of the land, da terra de Ponta Grossa, entendeu? Esses jurados, aham. né. E naquela perspectiva, né, que a gente estava falando, né, dos casos, né, exemplificados aí por séries e filmes, e agora vamos trazer um pouco para nossa realidade, né, dos casos mais populares e uma dúvida, né, porque se o júri ele é tão importante, né, por que que ele não foi utilizado, por exemplo, no caso do Mensalão ou da Lava Jato, Excelente. né? Na Lava Jato, por exemplo, os acusados foram julgados por um único juiz, né? Qual que foi o desmembramento e por que que aconteceu dessa forma, né? Tá. É o seguinte, Guilherme, a Constituição, como eu falei para você, a Constituição, no artigo 5º, o artigo 5º é o artigo mais importante da Constituição. É aquilo que eu falei para você, ele é uma cláusula pétrea. É possível você mudar uma Constituição? É possível, em alguns termos e em algumas coisas, mas ela é algo bastante perene. É uma Constituição é um ato normativo que vem para ficar. E o artigo 5º é um artigo que a gente considera hoje que é imutável. Nesse artigo 5º consta lá esse rol de crimes que são julgados pelo tribunal do júri. No caso da Lava Jato ou de casos emblemáticos como o Banestado, a Lava Jato, o Mensalão, o que que aconteceu? São crimes outros que não são crimes da atribuição do tribunal do júri. Por exemplo, na Lava Jato tinha crime de lavagem de dinheiro, né, tinha crime de corrupção passiva e corrupção ativa, que são outros crimes, tinha crimes envolvendo colarinho branco, e esses crimes envolvendo colarinho branco, eh, vamos dizer assim, a Constituição não prevê que eles sejam julgados, já como uma regra de competência petrificada, que eles são julgados pelo tribunal do júri. Eles são julgados por juiz de direito. Quem é o juiz de direito? Aquele, jurista que recém saiu da faculdade, passou 3 anos, prestou o concurso da magistratura e ingressou na carreira da magistratura. Esse é um juiz. Ele conhece a lei, conhece a Constituição e conhece os princípios que dão origem a todo esse ordenamento jurídico. Essa pessoa é capaz de julgar, casos de crimes de corrupção, de lavagem, eh, ela é capaz? Sim, ela é capaz. Existe uma presunção de que, passando no concurso, essa pessoa está apta. Então, no caso da Lava Jato, o juiz que atraiu a competência para atrair para julgar todos os réus da Lava Jato, por exemplo, foi o Sérgio Moro, né. Então, foi descoberta lá uma não me recordo exatamente agora, mas me parece que foi descoberta uma mala com valores expressivos em dinheiro, e em razão da competência ter sido fixada, do primeiro acusado ter sido fixada no juízo da 13ª Vara de Curitiba, que é o juízo em que o Sérgio Moro exercia a magistratura, ele atraiu todos os demais. Existe uma regra do direito que é assim, é uma regra de conexão, né, chama-se de conexão, crimes conexos, crimes que um tem a ver com o outro. Normalmente a lavagem de dinheiro é precedida de um outro crime, e tem outros crimes de corrupção no mesmo bolo, como se fosse dizer assim.
Então, em razão disso, ele vai para um juiz de primeira instância. Existem crimes outros e crimes praticados por determinadas pessoas que vão ser julgados diretamente no tribunal. E no tribunal, quando eu digo tribunal, é na capital, em Curitiba, vamos dizer, né, no Tribunal de Justiça, já por um órgão colegiado, né, por 3 desembargadores, às vezes 5, dependendo da situação. Algumas pessoas são julgadas direto no STJ, porque eles têm aquilo que a Constituição chama de, foro por prerrogativa de função. Então, em razão da função que eles ocupam, a Constituição presume que é necessário que pessoas mais graduadas ou mais esclarecidas os julguem, né. Mas são exceções, exceções da exceção, tal como é a questão do júri. Júri é só homicídio, só você entende? Então é algo que está petrificado. Então a razão pela qual o processo da Lava Jato não ter respondendo a sua pergunta, o processo da Lava Jato e desses outros casos emblemáticos não foram, é porque não estão esses crimes, outros não estão no rol dos crimes que são julgados no Brasil, né. Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, poderia ser? Poderia ser. Só que nos Estados Unidos, a federação deles é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, cada estado legisla muito pouco. Nos Estados Unidos, cada estado legisla muito. Por isso que lá um estado tem pena de morte, outro não tem, né. Então dependendo do estado, você está na Carolina do Norte, ou você vai para o Tennessee, ou você vai para Carolina do Sul, você vai para o Mississippi, cada lei é uma lei of the land, entende? A colonização inglesa, e aí a gente volta para aquele ponto, veja, um país que foi colonizado pela Inglaterra manteve manteve a tradição da law of the land. Aqui nós julgamos, porque nós somos ingleses, entende? Então, é assim, eu acredito que cada estado tenha atribuição para dizer quais são os crimes que ele entende mais importantes para julgar nesses casos que são casos clímax, assim, de direito penal, você entende? No caso do Brasil são esses, seria em razão disso. Não sei se eu Não, eu entendi, é uma questão bem específica ali em relação ao tipo do crime, né, que é o tipo como do crime. e daí realmente, vamos pensar assim, se você vai colocar para os próprios pares, né, julgarem um caso ali, vamos pensar uma coisa, é algo que, qualquer um tenha competência para Sim. julgar, né, então seriam crimes mais, vamos dizer, crime contra a vida, como você Exatamente. São crimes, vamos dizer assim, você veja, desde as tábuas lá de Moisés, é. tirar a vida de outrem ou algumas coisas já é um consenso, já existe um consenso social que isto é um crime grave. Porque é aquela coisa, são coisas que até mesmo a justiça tem Com certeza. por ser coisas abstratas e diante da magnitude e às vezes não tem como, né, a falta de provas, né, algo que realmente a tecnicidade do processo ali talvez não consiga. Exatamente, você pegou no ponto. A questão, a tecnicidade e às vezes a sofisticação Uhum, com que um crime é cometido, talvez, vamos dizer assim, isso deva ser resolvido por um juiz técnico, uhum, segundo a nossa legislação e a nossa Constituição. É um assunto que merece ser apreciado por um técnico, uhum. né. Já o direito à vida, como é o maior dos direitos, sem ele nós não temos nenhum outro, e esse precisa ser julgado pelo júri, entende? Sim, não, Então, muito não dá para dizer que o júri é maior ou menor do que um juiz de direito, não se trata disso. A questão é que são competências diferentes. Júri julga esse tipo de crime, juiz de direito julga esse outro tipo de crime, entende? entendi. Agora voltando aqui, trazendo para a contemporaneidade, talvez uma pergunta aqui que não sei se faz muito sentido o que eu vou perguntar, mas, existe a questão do direito criminal e existe o direito penal, né, que eles estão correlacionados, né, é todo voltado, né, para essa parte, né, de estudar a criminologia, né, como um todo, e o direito penal ele é algo voltado para você, né, inserir uma pena ali em relação ao que foi executado, né, o que foi qual que é, assim, falando de uma forma bem técnica, né, qual essas relações e como que, por exemplo, aquela coisa assim, aconteceu um crime, como é que
vamos dizer assim, eh, elaborado a questão da pena aplicada a esse crime? Por que que um crime como que é feita essa conta? Certo. Existe uma coisa, e isso a gente importou do direito alemão, uma coisa chamada espécie de fato. Existem certas espécies de fatos que interessam ao direito penal, o que não existe no direito civil, por exemplo. No direito penal, o Código Penal, ele já prevê lá, matar, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. A partir do momento que essa norma foi publicada, está em vigor, a próxima pessoa que matar alguém vai receber uma pena de reclusão, como você disse, de 6 a 20. O que que vai influenciar nesse 6 a 20? 6 é o mínimo, 20 é o máximo. Você compreende? O que influencia nisso é a dosimetria da pena. E a dosimetria da pena é realizada por um juiz de acordo com as provas do processo. Então a pessoa, vamos supor, o fulano, de tal, ele cometeu um crime, ele foi pego pela polícia, foi preso em flagrante delito, né, vamos dizer que ele tenha sido preso e que ele esteja, preso preventivamente durante o processo. Prisão preventiva é uma forma de prisão provisória que, em alguns casos, se justifica para que ele fique preso durante o processo, né, para manter, em paz, assim, a ordem pública. Prima facie seria isso. Essa pessoa vai ser processada, neste processo vai ser aberta a oportunidade de ele ser acusado, dessa acusação ser rebatida, é tese e antítese, tese e antítese, tese e antítese, sucessivamente, até o momento em que este inquérito policial vai virar um processo, que é o momento em que o promotor de justiça entra, ele oferece uma petição inicial acusando formalmente a pessoa, dizendo: ó, esse fulano no dia tal, no horário tal, na rua tal, matou tal pessoa. A partir desse momento, a partir do momento em que o juiz receber essa petição inicial, iniciou o processo. Aí ele vai ter o direito da ampla defesa. Entra o advogado. O advogado vai rebater. Tese, antítese, tese, antítese. Isso é o que a gente chama no direito de contraditório, né? Contraditório. Princípio do contraditório, da ampla defesa. Você faz a tese, tem direito à antítese. A tese tem direito à antítese. Para quê? Para se chegar na síntese, né? Então a tese é um ponto, a antítese é outra. A síntese é o terceiro ponto. Entende? Como se fosse um triângulo mesmo. Então, dessa forma processual, em que você vai contraditando os argumentos, ah, ele fez assim, daí a defesa vem, não é, mas não foi bem assim. Ah, então ele fez assado, não é bem assado, para tentar chegar num consenso. E isso, no caso do júri, é apresentado aos jurados para que eles vejam, ó, foi assim ou foi assado, entende? E aí, a partir do momento em que se chega à conclusão de que a pessoa fez, isso você chega à conclusão através de jurídica, uma certeza jurídica viável de que naquele dia, naquele horário, naquele momento aquela pessoa fez aquilo, dá para dizer isso com certeza? Dá. Tem câmera, uma câmera filmou, todas as testemunhas que estavam ali, tinha gente passando, viu, o veículo que estava passando no sinaleiro viu, tem testemunhas, tem prova, ele atirou, a prova pericial demonstrou que o projétil saiu da arma que ele foi encontrado, na posse. Dá para ter certeza que foi ele? Sim. Então, a partir de agora, nós vamos dosar a pena, que vai de 6 a 20 no caso do homicídio. E aí o juiz tem um sistema chamado sistema trifásico no Código Penal, em que o juiz vai analisar se existem circunstâncias que podem interferir para essa pena aumentar. Você faz isso em 3 fases também, que é interessante, para ver se essa pena se aproxima mais dos 20 ou se ela fica mais perto do mínimo. Isso, no final das contas, quem faz é o juiz. Esse é o papel do poder judiciário, né, no Brasil, fazer a dosimetria da pena. No final das contas, isso vai impactar, dependendo do quantum de pena e dependendo das circunstâncias em que o crime foi cometido, se ele vai para o regime aberto, se ele vai para o fechado, né. A pessoa vai iniciar, pelo menos assim, ele vai iniciar a pena num regime. Fechado é penitenciária. Fechado, reclusão, né. A pessoa fica o dia inteiro na cela e tem direito a banho de sol, direito a visitas, mas é 2, 3, 4, dependendo do número de anos que ele foi condenado, fechado. O semiaberto, ele já vai para uma colônia penal agrícola, que é o que a gente chama. Trabalha,
e de noite se recolhe. Trabalha, de noite se recolhe. E depois ele vai para o aberto. O aberto é praticamente quando ele já está quase terminando já, vamos supor que ele tenha sido condenado lá há 10 anos, tem um meio termo entre os 6 e o 20. Nesse caso o cliente foi condenado a 10 anos. Vai chegar uma hora que ele vai ter direito ao regime aberto, porque o Brasil adota um sistema progressivo de execução de pena. Então você vai da pior situação para melhor, até o momento em que ele já esteja apto a voltar para a sociedade, né? Se é que é possível dizer que o sistema penal melhora alguém, né? Existem críticas severas nesse ponto, É um hoje em dia. é um tópico para um outro podcast, né, falar sobre os Podcasts, são várias coisas, sim. mas assim, quem faz isso, o instituto responsável por fazer, respondendo a tua pergunta, por fazer isso é a dosimetria da pena, e quem faz isso é o poder judiciário. No caso do júri, como a gente estava comentando, os jurados eles dão só o veredito, condeno ou absolvo, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Só que eles não têm condição, obviamente, de fazer uma dosimetria da pena. A partir do momento que condenou, esse processo volta para o juiz, e aí o juiz vai fazer a dosimetria da pena de acordo com o que eles decidiram. E esse juiz tem que respeitar a soberania do veredito que os jurados deram, porque isso é sagrado. Compreende a importância? Cara, Júri. que Quer dizer, o juiz de direito ele precisa, nesse momento, não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão de constituição. O juiz de direito, neste momento, ele precisa se curvar à decisão, ao veredito do conselho de sentença, que são os 7. E aí ele faz a dosimetria da pena. Eu sei, Guilherme, que essas coisas são coisas técnicas, mas é muito importante. elucidam um pouco, né? Eu penso assim, né, eu fico imaginando, assim, por conta da minha atuação profissional, né, não estudei direito, mas acompanho muitos advogados, né, e bem como vocês, a gente tá conversando, né, eu li sobre o tema pra gente vir conversar aqui hoje, e eu fico pensando, né, às vezes, assim, poxa, por que que a gente não tem, vamos pensar, eu que fui para outra área, né, né, graduado em marketing, tive, um contato com exatas também, né, no meu desenvolvimento acadêmico, né, embora não tenha me formado, mas estudei um pouco, e nunca me passou pela minha cabeça estudar direito, embora no meu, eh, na minha graduação em marketing eu estudei, direito administrativo e comercial, né, mas noções, né, assim como a gente tem noções de contabilidade, né, nas faculdades mais voltadas para a área de gestão, administração de empresas, né. E é muito focado nisso, mas toda essa parte criminal, penal que nós estávamos comentando, até mesmo entra, né, a questão administrativa entra um pouco na civil, mas não entra em questões, né, de família e outras, enfim, o direito ela é uma área de conhecimento muito útil para nossa vida, né. E eu fico às vezes pensando assim, né: "Nossa, por que que a gente não teria uma noções de direito desde a nossa base, né?" Por exemplo, no ensino médio, enfim, né. Queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, porque eu, na minha opinião, acho que, sei lá, se a gente tivesse uma disciplina no ensino médio mesmo, né, alguma coisa assim introdutória. Consumidor, né? Coisas que Direito do comprei algo, consumidor. Exato. não deu certo, eu vou devolver. Isso são básicas, né? E outra coisa que eu, né, por exemplo, eu estudei, direito do consumidor na graduação, de uma forma muito superficial, né, e quando eu estava estudando já estava mudando algumas coisas em relação ao comércio eletrônico, que está muito mais voltado para minha realidade. E hoje, né, a gente até informalmente estava discutindo esses dias sobre a questão dos produtos digitais, isso que nós estamos fazendo hoje, produção de conteúdo. Cara, então assim, são coisas que se a gente não tem uma base, óbvio, né, que a base é a história, é a questão, né, de da onde que veio, para onde que vai, e o que que aconteceu na história do mundo e, enfim, todas as relações humanas. Mas, poxa, seria muito legal, né, se na nossa estrutura educacional nós tivéssemos noções de direito, né. Eu particularmente sempre fui apoiador disso, sabe. Eu vejo o mundo dividido em 3 frentes, assim, principais, né. É o direito, a economia e a política. E essas 3 frentes principais se subdividem, obviamente, né, nos demais ramos de científicos, de estudo, mas esses são os 3 principais. E dentro desse aspecto, também concordo com você, acho que a criança
né, deve crescer para se exercer realmente a cidadania, se tornar um cidadão efetivo, conhecedor dos seus direitos e também dos seus deveres. É necessário que esse tipo de conhecimento seja lhes oportunizado já na idade tenra, né, no início, a pessoa tem que aprender quais são os seus direitos, o que ela pode, o que ela deve fazer, porque isso vai tornar ele cidadão efetivamente. Só que Qual é a sua law of the land? Qual é a lei da sua terra? e tem mais, né, e tem mais, isso daí faz com que, na verdade, ele possa exercer efetivamente e plenamente seus direitos políticos, ter vontade de ser elegível, etcétera. O que daí nós vamos entrar numa outra seara, né, que se há vontade política para tanto, de nós estarmos preparando uma população, uma geração que esteja, né, antenada, engajada nesse sentido. Então, é um aspecto bem, é uma longa discussão a respeito do tema, sem dúvida. Que legal. Bom, eu queria então aqui entrar já nos nossos, considerações finais, né, e agradecer vocês, né, eu acredito aí que foi uma conversa muito interessante, né, logo a gente vai disponibilizar esse podcast aqui no nosso canal, aí disponibilizar também, nas redes sociais, né, fazendo os cortes aí para ajudar a divulgar, porque é algo que a gente vai ver que é um trabalho social também, né, as pessoas terem acesso a essas informações, né, ele acaba sendo um material informativo para despertar um interesse, né, para as pessoas saberem da importância, principalmente da importância do trabalho do advogado, né, que hoje, a gente vê tanta coisa aí, né, em várias áreas aí, a internet ela vem para difundir, espalhar a informação, mas ela também às vezes distorce as coisas, né. E ter bons profissionais como vocês dispostos a compartilhar um pouco do conhecimento para colocar um ponto de atenção nas pessoas, sobre o que vem a ser a advocacia criminal, a atividade do advogado, a importância, né. Então eu queria agradecer a vocês por hoje, né, saber que, com certeza vamos ter outras conversas para frente, e espero que tenha sido proveitosa aí para vocês. Muito obrigado. Tá, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho mais sobre a advocacia criminal, sobre o tribunal do júri, mas sobretudo entender que o advogado criminalista, acima de tudo, ele defende o direito de cada um, né, de ter um justo processo, de ter uma defesa ampla e que, consequentemente, ela possa ser julgada, com justiça, tá. Obrigado. Também agradeço da mesma forma, Guilherme, agradeço, doutor Marcos, pela oportunidade e qualquer coisa estamos, à disposição para tirar eventuais dúvidas, sempre com as portas abertas para vocês, vai ser um prazer se a gente puder continuar esse papo em outra oportunidade. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Até.